Senta aí que eu vou te contar uma história russa de pelo menos 15 opositores de Vladimir Putin que foram de arrasta para cima de uma forma, no mínimo, polêmica e duvidosa. Senta o dedo no like, compartilha aí o vídeo a valer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma conferida lá, porque as coisas aqui estão pela hora do Lully. E você sabe muito bem o que isso quer dizer. Todo mundo ficou abismado quando, para surpresa de 0 pessoas, Putin foi reeleito. De novo, já há 25 anos no poder, ele conquista mais um mandato. Não sem antes todo mundo notar a morte muito suspeita de Alexei Navalny, um dos seus opositores últimos mais populares da Rússia. Mas se você pensa que isso é uma novidade no território lá do moço Putinho, você está muito enganado. Aquele território, estranhamente, tem uma tradição de que opositores do ex-KGB, como se isso existisse, têm sempre um destino muito, mas muito impactante. Ou eles vão para a cadeia, ou eles vão para o sumiço, ou eles vão de arrasta para cima. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns dos 15 mais famosos que pelo menos a gente teve notícias. Vamos dar uma olhada nesses nomes fantásticos que ousaram desafiar a autoridade do ex-KGB. Então, os críticos de Putin morreram de forma polêmica. São pelo menos 15. Vamos a eles. E agora é a hora que filho chora e mãe não vê, porque para pronunciar esses nomes, olha, você tem que no mínimo falar russo. Como eu não falo, você vai dando um desconto aí. O Yuri, alguma coisa a gente vai chamar só de Yuri, ele morreu em 3 de julho de 2003 e foi supostamente envenenado. Ele foi o dono de uma investigação austera sobre corrupção e violação de direitos humanos no governo de Putin. Ele tinha 53 anos, era jornalista e era deputado eleito, legitimamente eleito, tá? Ana Politkovskaya era crítica da guerra da Chechênia, que a gente teria muito que falar também da guerra da Chechênia, mas eu vou passar para vocês esse vídeo em apenas 10 minutos. O importante é você saber que ela foi assassinada a tiros em seu próprio prédio residencial em Moscou no dia 7 de outubro de 2006. Alexander Litvinenko, que investigava a morte da jornalista Ana Politkovskaya. Ele morreu em 23 de novembro de 2006, supostamente envenenado. Ele tinha 41 anos e ele era ex-espião russo. Desertado, né? Ele desertou. Stanislav Markelov, 34 anos, ele era ativista de direitos humanos e advogado. Ele foi assassinado no dia 19 de janeiro de 2009 por um atirador em Moscou. Ele se opôs às ações do governo russo na Chechênia. E você aí que ainda fica acreditando que Putin invadiu a Ucrânia para desnazificar a Ucrânia ou para acabar com os biolabs que existiam lá, pasme, Putin fez a mesma coisa com a Chechênia, só que no caso da Chechênia, ele não teve que dar satisfações ao Ocidente. Anastasia Baburova, ela tinha 25 anos apenas, era ativista de direitos humanos e jornalista, foi assassinada no dia 19 de janeiro de 2009, junto com Stanislav Markelov, e eles dois foram assassinados por um atirador em Moscou. O que eles faziam? O que eles fizeram? Por que eles ofenderam tanto a vocês sabem quem? Eles dois estavam denunciando, através de uma extensa investigação, grupos neonazistas na Rússia. Olha que coincidência, não é mesmo? Temos a Natália Estemirova, que documentou violações de direitos humanos na Chechênia. Ela tinha 50 anos, era ativista de direitos humanos e jornalista. No dia 15 de julho de 2009, ela foi encontrada morta na Chechênia, mas antes ela também foi sequestrada. Sergei Magnitsky expôs um esquema de fraude fiscal envolvendo grandes autoridades da Rússia. Ele tinha 37 anos, era advogado, e no dia 16 de novembro de 2009, ele morreu na prisão, supostamente após uma agressão sofrida. E aí ninguém tem responsabilidades, né? Imagina se fosse aqui no Brasil um membro do PCC. Bom, Boris Berezovsky,
Ele tinha 67 anos, era empresário e um ex-aliado de Putin e discordou da cobrança de créditos fiscais a oligarcas. Esse é aquele que foi de arrasta para cima e já foi tarde, porque enquanto o regime não arranhava a sua independência financeira, ele concordava com tudo, que o regime arranhasse a independência financeira de outrem. Quando partiu para cima dele, ele gritou, opa, para cima de mim não. Era boa gente? Não era. Eu desejava que ele fosse de arrasta para cima? Não desejava, desejava a cadeia. Mas, enfim, foi mais um que se levantou contra Putin e, milagrosamente, como num passe de mágica, no dia 23 de março de 2013, ele foi encontrado morto em sua casa na Inglaterra, onde estava exilado. Olha que os tentáculos dessa coisa que acontece aos opositores de Putin, eles são extraterritoriais, né? Eles vão até onde os opositores se esconderem. Isso é uma mensagem de que não tem lugar para que você se esconda sendo um opositor putiniano. Boris Nemtsov, essa morte para mim foi a mais escandalosa. Por quê? Porque ele foi morto a tiros em frente praticamente ao Politburo. Ele era um opositor político, era vice-primeiro-ministro na Rússia, tinha 55 anos e ele achou de criticar abertamente a gestão putinista. No dia 27 de fevereiro de 2015, ele foi finalizado praticamente em frente ao Politburo. Para mim, essa foi uma das mais escandalosas. Não tinha como dizer, e você sabe qual foi a declaração do grande ex-KGB? Isso tem cara de crime político. Vou mandar investigar. Não tem nada mais fácil que isso. Você comete o crime e a sua turma investiga. Mas veja, isso tudo são suposições aqui de uma mera jornalista, tá? Mikhail Lezin, 57 anos, ex-ministro e executivo de mídia. No dia 5 de novembro de 2015, ele foi encontrado finalizado num hotel em Washington. Eu não disse para vocês que era extraterritorial, extrafronteira? Ele aceitou colaborar com órgãos de segurança dos Estados Unidos contra o Putin. Dan Rapoport, ele criticou a invasão da Rússia na Ucrânia. Ele tinha 54 anos e era investidor norte-americano na Rússia. Ele investia ativos na Rússia. E ele criticou, tadinho, não sabia onde ele estava colocando o dinheirinho dele. No dia 14 de agosto de 2022, ele simplesmente caiu da varanda do seu prédio em Washington. Viu? Não tem lugar onde você possa se esconder. Ravil Maganov, 67 anos, executivo russo, criticou a invasão da Rússia à Ucrânia e no dia 1º de setembro de 2022, ele morreu após cair da janela de um prédio. Olha que parecido, né? Métodos parecidos. Ou é na bala mesmo, ou é suposto envenenamento, ou são quedas, assim, que ninguém entende muito bem. Pavel Antonov, ele criticou a invasão russa à Ucrânia, ele tinha 65 anos e era um magnata e deputado russo. Ele também caiu da janela de um hotel onde estava na Índia. Gente, é muito crítico a Putin caindo de suas janelas e sacadas. E Evgeny Prigozhin, eu nem sei, Evgeny Prigozhin, é Prigozhin, gente. Esse é aquele cara que liderou um suposto motim contra Putin, né? Pessoal do Grupo Wagner, que a gente cobre aqui há mais de 5, 6 anos, pelo menos. Quem é seguidor do antigo canal Valéria Bernardo, eu fiz várias lives falando sobre o Grupo Wagner, que na época a mídia mainstream dizia que era mentira, que era tudo lenda e tal, que nem eles fizeram com o Foro de São Paulo, mas quem segue o meu canal desde aquela época participou dessas notícias que eu fazia sobre coberturas e alcances, atuações do Grupo Wagner. Prigozhin era o cara, ele que já foi amigo de Putin, foi seu cozinheiro, né? Foi seu chefe de cuisine, e ele morreu numa queda de avião ao norte de Moscou no dia 23 de agosto de 2023, embora algumas línguas digam por aí que quando ele foi para o avião, ele já estava finalizado, tá? E, por fim, um dos mais famosos, temos Alexei Navalny, que era um dos opositores mais populares
no caso da próxima eleição que aconteceu ontem na Rússia, mas ele, apoiadores e o irmão foram presos, torturados e tiveram seus direitos políticos cassados. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas além do arrasta para cima, eu quero passar para vocês aqui de bate-pronto, bem rapidinho, os que foram presos, né? Outros críticos foram presos ou correm risco de ser presos, como Oleg Orlov, figura da defesa dos direitos humanos da emblemática ONG Memorial, cujo novo julgamento teve início na última sexta-feira em Moscou. Orlov pode pegar até 5 anos de prisão por suas denúncias da ofensiva militar na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Ou seja, tem um monte de russo criticando a invasão russa à Ucrânia, mas eles são calados de várias formas possíveis, né? Vocês acompanharam aí. Bom, Vladimir Kara-Murza, de 42 anos, também antigo opositor, afirma ter sobrevivido a 2 envenenamentos em abril de 2023. Foi condenado a 25 anos de reclusão em um julgamento a portas fechadas por divulgar informações falsas, com aspas ali, sobre o exército russo. Está cumprindo sua pena na Sibéria. No mesmo mês, Lia Yashin, de 39 anos, foi condenada em apelação a 8 anos e meio de prisão por ter denunciado assassinato de civis na cidade ucraniana de Bucha, que o nosso canal também cobriu, tem aqui, tá, nesse canal, ainda sobrevive por aparelhos, aquela cidade perto de Kiev, onde o exército russo foi acusado de atrocidades e que Moscou nega, apesar dos vídeos e vastos registros encontrados e denunciados. Ela foi acusada de ter criado uma organização extremista. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ksenia Fadaeva, de 31 anos, ex-deputada aliada de Navalny, também foi condenada no final de 2023 a 9 anos no cárcere. Em junho de 2023, também a Lilia Shanicheva, primeira colaboradora de Navalny a ser julgada por criar uma organização extremista, foi condenada a 7 anos e meio de prisão. E aí também tem os exilados, né? A maioria dos principais opositores que permanecem na Rússia está encarcerada. Os demais, pelo menos que nós temos conhecimento, porque muitos se exilam e ficam no silêncio, fugiram ou se exilaram, como o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Mikhail Khodorkovsky, ex-magnata do petróleo, passou uma década preso por ter se oposto a Putin no início dos anos 2000. Depois de sua liberação em 2013, o ex-oligarca se estabeleceu em Londres, de onde financia plataformas de oposição. E aí, se a gente for falar de exilados e quem fugiu, tem uma lista imensa. Eu só queria trazer aqui à baila um pensamento que nós abordamos no vídeo hoje das 15 horas, que, aliás, está imperdível. Se você não viu, veja, se não recebeu a notificação e tal. Atenção, existem várias formas de você poder dizer que no seu país existem eleições limpas. Basta que você controle quem participa das eleições e só permita participar aqueles que o regime aprova. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Só pelo fato de eu ter conseguido pronunciar esses sobrenomes magníficos, você já deveria ter deixado o like e compartilhado esse vídeo. E, além do mais, se você apoia e gosta do nosso trabalho, é um bom motivo também para você se tornar um grande apoiador aqui através do Pix. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e que também está horrorizado, vigiando tudo que está acontecendo na nossa pátria varonil. Então, vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, encontro com vocês nos comentários, e é isso. A perseguição política da oposição descarada não é privilégio só do Brasil. A minha preocupação é que ela se torne oficial no mundo todo.